Olá, povo de Deus! Hoje eu quero falar com vocês sobre Jó. Quem não conhece a história de Jó, homem íntegro, homem fiel, homem temente a Deus que perdeu tudo o que tinha, que o Senhor permitiu que o inimigo tirasse tudo que ele tinha, filhos, posses, só não deixou que ele tocasse na vida de Jó. E Jó, em meio a todas essas circunstâncias, em meio a todo a esse caos, como de um dia para a noite a vida de Jó virou do avesso, mesmo assim ele não blasfemou contra Deus. Em meio a circunstâncias controversas, ele não blasfemou a Deus. Ele diz: nu vim do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Isso nos mostra o quê? Nos mostra que o nosso relacionamento com Deus, ele vai além dos nossos bens materiais, além do que nós temos, além do que nós temos, além do que nós perdemos. E que a fidelidade do Senhor é que nos mantém, que a fidelidade do Senhor ela vai muito além dos dias maus. Eu vou ler um trechinho para vocês que se encontra em Jó 17. A minha é a Almeida Corrigida e Fiel. Jó 17, 11, que diz assim: os meus dias passaram e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Malograram também significa destruíram. Jó está dizendo aqui que os propósitos do coração dele foram malogrados, foram destruídos. E muitas vezes os propósitos do seu coração também foram destruídos, também foram malogrados. E que como o seu propósito, o que você tinha para a sua vida como sonho, como propósito, aparentemente parece que foi destruído, isso não significa que o propósito que o Senhor tem para a sua vida foi destruído. Tudo isso que você está passando, tudo isso que você está vivendo é permissão de Deus. E é no cumprimento do seu propósito, no cumprimento do que o Senhor tem para a sua vida, que está a sua cura. Parece que você não entende, na maioria do tempo a gente não entende quando muitas coisas ruins acontecem. E na história de Jó, existem os amigos de Jó. E esses amigos de Jó diz que o que ele passa é porque ele pecou, é porque ele fez por merecer. Isso acontece muito na nossa vida, as pessoas julgam. Muitas vezes nós mesmos nos julgamos. Não, eu estou passando por isso porque eu mereço, eu estou passando por isso porque eu devo ter feito alguma coisa. E no livro de Jó a gente aprende que tudo acontece por permissão de Deus e que tudo tem um propósito. E Jó, ele diz no capítulo 17, versículo 11, que os propósitos do coração dele foram malogrados, foram destruídos. Mas esse mesmo Jó, no capítulo 42, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. E nós encontramos aqui que o cativeiro de Jó foi virado quando ele orava para esses seus amigos. Esses amigos que acusaram ele, esses amigos que falaram que ele merecia passar porque ele estava passando, que julgaram ele. Quando ele orou por esses amigos, o cativeiro dele foi virado. E o que é virar o cativeiro? É se colocar na presença do Senhor. É você colocar a situação que você está vivendo, é você colocar a sua preocupação tudo aos pés do Senhor, como Jó fez. E o cativeiro de Jó foi virado e ele foi restituído. Perdeu os filhos. Quando algo não pode ser restituído, isso é compensado, o Senhor compensa. Então ele não podia restituir os filhos de Jó, mas ele compensou dando mais filhos a Jó. E da mesma forma que Jó passou, o mesmo Jó do capítulo 17 é o mesmo Jó do capítulo 42, que diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Então que você possa entender nessa tarde que apesar de tudo que você tenha passado, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar de você não ver uma luz no fim do túnel, o Senhor está contigo. Em Jeremias o Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Coloca a sua preocupação, coloca o seu luto, coloca a sua dificuldade aos pés do Senhor. Como Ezequiel 37, que profetiza no vale dos ossos secos, ossos sequíssimos, que não tinha nenhuma probabilidade. Como que você vai ter fé em meio a uma circunstância contrária? Como você vai ter fé quando você olha e você vê tudo destruído? Isso que é a fé. A fé é o firme firmamento das coisas que não se veem. A fé não se limita ao que nós vemos. A fé ela vai muito além da nossa visão limitada.
Então, muitas vezes nós temos que ver além das circunstâncias, nós temos que buscar ao Senhor, porque a cura de tudo que você está passando está em Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês também, que se encontra em Filipenses, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: tudo por certo está mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso significa que tudo que Deus começou na sua vida, Ele terminará. Mas Ele precisa que você queira também, que você queira junto. Então é necessário passar pelo processo, é necessário passar por coisas dolorosas. O Senhor diz que por mais que você não queira passar por situações que você esteja passando hoje, por mais que você não queira viver coisas que você está vivendo, você vai viver. Por mais que às vezes você fala, meu Deus, Deus pode todas as coisas. Se Ele é o Deus do impossível, porque Ele permitiu que eu passasse por essa situação? Porque Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Ele escolheu se revelar ao homem. Então, nós temos que crer que Ele sabe de todas as coisas. Nós temos que colocar todas as nossas preocupações, mesmo sem entender. Em João nós encontramos que o que vives hoje não entende, mas vai entender. E o Senhor, Ele está acima de todos os dias maus, a fidelidade dEle está acima dos dias maus. Na maioria do tempo Ele se encontra perto, muito perto. É nós que não buscamos, é nós que sempre achamos que somos vítimas, achamos que tudo está contra nós. E nós podemos colocar nos pés do Senhor, podemos nos colocar aos pés do Senhor e ter nosso cativeiro virado igual o Jó teve. Porque o Senhor, Ele entrega muito mais do que nós esperamos, e às vezes nós ficamos olhando para aquela porta fechada que tem um abismo atrás e nós não sabemos, e Deus sabe, Ele está vendo, por isso que Ele fechou aquela porta na sua vida. E nós somos limitados e nós limitamos Deus. Então nós temos que orar, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus força, porque é o Senhor que nos dá força. Em Apocalipse 3, o Senhor nos diz: sei que tens pouca força, mas não negastes o meu nome. Então eu coloco diante de ti uma porta aberta, então essa porta que está fechada, Deus permitiu que ela fosse fechada, mas Ele coloca diante de ti uma porta aberta se você crer, se você persistir, se você se colocar aos pés do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Muitas vezes nós confundimos cansaço espiritual com cansaço físico. Às vezes você está tão cansado que você pensa, meu Deus, eu preciso dos meus 3 dias para descansar. E você dorme e você não descansa. Acontece que nós lidamos com diferentes tipos de pessoas no dia a dia, temos muitos problemas, temos muitas coisas para resolver e muitas coisas nós guardamos e pensamos, se eu deixar quietinho e eu não mexer, vai ser curado sozinho. E não vai, porque quanto mais você coloca para dentro, aquilo vai criando raiz. Sabe como que você descarrega? Sabe como que você tem um alívio espiritual? Se livra desse cansaço espiritual? Indo atrás do Senhor, porque Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é leve, o meu fardo é suave. A palavra do Senhor nos diz, na palavra do Senhor estão todas as respostas. Então, procura o Senhor e descarrega tudo isso que está aqui, que o Senhor é o único que Ele pode resolver. O Senhor também nos diz que em Eclesiastes 3:4, há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de alegria. E há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E o tempo de Deus abençoar a sua vida, Ele vai chegar. O tempo de Deus te livrar desse mal, dessa enfermidade, de algo que você esteja vivendo que você não entende agora, vai chegar. Mas às vezes não é o tempo ainda. E nós muitas vezes queremos tanto chegar ao final, nós queremos tanto chegar ao alvo que é Cristo, esquecemos que Cristo, Ele é o caminho. O caminho é Cristo. Igual na fornalha de fogo ardente, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles
foram jogados, Jesus estava lá dentro com eles da fornalha. Significa que Jesus, ele é o caminho, que Jesus, ele não está lá no final te esperando, ele está com você caminhando, só que você precisa ver além dos seus olhos naturais. Você precisa orar, pedir para Deus te mostrar o sobrenatural, para Deus pegar na sua mão direita e te ajudar, como diz a palavra dele. Não devemos limitar o Senhor, devemos pedir para o Senhor se revelar a nós e ele se revela. Amém. Quando Deus pede para nós fazermos algo, na maioria das vezes nós não sentimos capazes. Porque nós, no propósito está a minha cura. Mas que propósito? Qual é o propósito de vida? Por que eu sofri tanto? Por que eu estou passando por determinadas situações? Por quê? Então, tipo assim, qual que é o meu propósito? Nós temos que ver o que queima no nosso coração, o que sempre tivemos facilidade para fazer, ou o que a gente sente que Deus chama a gente. Ou ora, coloca nos pés de Deus que Deus vai te falar. E que a capacidade, ela não vem de você. A capacidade, ela está em Deus. É Deus que é a própria capacidade. Então, se você tiver o Senhor na sua vida, como teve Moisés também deu várias desculpas ao Senhor, quando teve que libertar o povo, quando teve que levar o povo pelo deserto, e nenhuma delas foi suficiente, porque Deus ele tinha propósito na vida de Moisés. Deus, ele guiou Moisés. Deus, ele sabia do que Moisés era capaz, Moisés não sabia do que ele era capaz, mas ele tinha Deus. A palavra do Senhor diz em Êxodo também que Moisés, quando ele conversava com o Senhor, ele vinha com a face resplandecida, que não conseguiam olhar para ele. Por quê? Porque ele conversava com o Senhor, ele tinha relacionamento com o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor, e isso fazia forte, isso fazia capaz. Então, se você não se sente capaz em determinada situação que você está vivendo, conversa com o Senhor, coloca aos pés do Senhor e pede para o Senhor se é a hora, porque muitas vezes nós queremos sair da arca, falar, meu Deus, por que eu vivo essa situação? Por que a minha vida está sempre do mesmo jeito? E às vezes ainda não é tempo de sair da arca. Noé, ele saiu da arca, mas quando Deus disse que ele tinha que sair, ele ficou um tempo na arca, porque se ele saísse da arca, ele morreria. Então você precisa ter o discernimento. É hora de eu sair da arca, é hora de eu ficar na arca, e quem te dá esse discernimento é o Senhor. Porque chega um tempo que se você ficar na arca, você morre, se você sair da arca, você morre. Só Deus para te dar esse discernimento. No livro de Juízes nós encontramos sobre Gideão. A palavra diz que Gideão estava malhando malhando trigo no lagar. Lagar onde você onde se esfrega, a uva. E por que ele estava malhando trigo no lagar? Se é um lugar de uva. Porque ele estava escondendo dos midianitas que roubavam o trigo dele. Então, muitas vezes, isso quer dizer o quê? Que muitas vezes nós temos que ficar escondidos, muitas vezes nós temos que ficar no lugar que nós não queremos ficar, mas é porque é ali que o Senhor preparou para nós. Até o tempo determinado que ele vai livrar. E quando o Gideão estava malhando o trigo no lagar, veio o anjo do Senhor e diz para ele que ele iria liberar, ia ajudar o povo, e que iria liberar como se tivesse uma mão só, porque ele tinha o Senhor, e ele vai e faz o que o Senhor diz, e ele vence, porque ele tinha Deus. Mas Gideão também não se sentiu capaz, Gideão também pediu várias provas ao Senhor. E o Senhor foi fiel e mostrou a Gideão que era Deus que falava com ele. Mas para Deus se mostrar a nós, nós temos que ir atrás, nós temos que pedir para Deus se revelar. Para você ver se a situação que você está vivendo, para você ir além do que você está vivendo, você precisa de Deus. Você pode conhecer o seu passado, você pode ter uma noção do meio, de onde você está agora, mas seu fim que determina é Deus. Aonde você vai chegar, quem determina é Deus. Mas você precisa acreditar que você é capaz, você precisa acreditar que você consegue sair daí onde que você está, como Jó conseguiu. Jó perdeu tudo que ele tinha, malograram-se os meus dias. E depois ele diz, bem, se eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrados. Jó é um exemplo de fé. Jó é um exemplo que é muito além dos meios materiais, é muito além do que temos. Se tivermos Deus, se tivermos paz, tudo podemos. Nada se compara à presença do Senhor, ao teu Senhor na sua vida. Então chama o Senhor para você e vença todos os obstáculos que você tem na sua vida. Amém?
Aleluia, Senhor Jesus, aleluia. A palavra do Senhor nos diz também em Oséias: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e os ligará. A sua cura está em Deus. Está cumprindo o propósito que Deus tem para a sua vida. Bem sei eu, diz o Senhor, que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Amém? Creia nisso.